Olá pessoal, meu nome é Elisaf e estamos aqui nos reunindo novamente para uma aula de eletricidade. Então nós vamos começar o nosso estudo da eletricidade pela eletrostática. A eletrostática é o ramo da física que estuda as cargas elétricas em repouso. Como o próprio nome já está dizendo, eletro vem de eletricidade, estática vem de repouso. Oh meu Deus, que beleza! Então nós vamos estudar essas cargas em repouso e as suas interações, tanto atrativas quanto repulsivas. Bom, o conceito fundamental da eletrostática é o conceito de carga elétrica. A carga elétrica é uma propriedade ligada à natureza de um corpo e é responsável pela interação elétrica que acontece entre esses corpos. Que interações são essas? Interação de atração e repulsão. Aqui nós temos uma foto aí de um núcleo atômico, e os elétrons girando em torno dele. A carga elétrica é quantizada e a unidade no sistema internacional é o coulomb, e nós vamos abreviá-la como C. Nós temos algumas subíndices do coulomb, que é o milicoulomb, ou seja, 10 a menos 3 coulomb. Nós temos o microcoulomb, que equivale a 10 a menos 6 coulomb, o nano, que equivale a 10 a menos 9, e o pico, que equivale a 10 a menos 12. Isso é necessário porque carga elétrica é uma grandeza muito pequena, então há necessidade de se usar esses subíndices. Então a menor carga elétrica é conhecida como carga elementar, e ela foi determinada por uma experiência chamada de experiência de Millikan, e seu valor é dado por 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Bom, a carga ela é quantizada. O que vai determinar a carga que o corpo possui é o número de elétrons que esse corpo tem multiplicado pela sua carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, cada corpo vai depender do número de cargas elétricas que possui. Então você tem que a carga do elétron tem esse valor de carga elementar negativo e a carga do próton tem um valor de carga positiva. Bom, agora nós temos alguns princípios fundamentais da eletrostática. Primeiro princípio, observe aí, volta um pouco, cargas de sinais iguais se repelem. Aqui na figura vocês têm duas cargas positivas se repelindo e duas negativas se repelindo também, e cargas de sinais contrários se atraem. Segundo princípio, vejam que aqui eu tenho um corpo do lado esquerdo da tela carregado negativamente, ou seja, com excesso de elétrons, e o outro corpo do outro lado está neutro. A mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, sempre um corpo que está carregado ou eletrizado, ele vai atrair um corpo neutro. Esse é o segundo princípio. E por último, temos o princípio da conservação da carga. Veja que do lado esquerdo nós temos um corpo neutro e do lado direito nós temos um corpo com excesso de elétrons. Então aqui vai haver o contato e após haver o contato, ambos os corpos vão ficar com a mesma quantidade de carga. Então se diz que em um sistema eletricamente isolado, a soma das cargas se mantém constante. Veja que o lado direito, o corpo do lado direito estava com 8 elétrons em excesso e após o contato, cada corpo ficou com 4 elétrons. Nós sabemos que alguns corpos eles têm uma facilidade maior de adquirir carga e outros não. Isso é o que vai definir, isso define a natureza de um corpo. Então, em relação a acúmulo de carga elétrica, nós temos dois tipos de corpos. Temos os condutores e os isolantes. Bom, um corpo é isolante quando as cargas elétricas que nele surgem, não tem liberdade para se mover sobre a sua superfície, como é o caso dessa figura aí. Veja que as cargas ficam concentradas em determinado canto
e não tem a liberdade de se mover. Já no caso dos condutores, acontece o inverso, né? As cargas elas se espalham com uma facilidade maior pelo corpo. Isso é o que diferencia condutor de isolante. Um exemplo de condutores: a água, né? Os metais gerais. Isolantes são o quê? Temos a borracha, uma lã e etc. Agora, nós vamos entrar nos processos de eletrização, né? Nós temos 3 processos. O primeiro processo é o processo de eletrização por atrito. Vejam aí, eu tenho 2 corpos, eles estão se atritando, e após o atrito, um fica com excesso de prótons e outro fica com excesso de elétrons, né? E ambos ficam com cargas de sinais contrárias. Agora uma pergunta: o que é que vai definir o que vai ficar com excesso de prótons ou o que vai ficar com excesso de elétrons? Bom, isso aí vai depender da natureza do objeto, né, do material. É o que vai definir isso nele, é a sua eletronegatividade, né? Vejam aí na tabela, o que tiver maior eletronegatividade vai tender a ficar com excesso de elétrons. Por exemplo, veja aí na figura que a lã, por exemplo, ela tem maior eletronegatividade do que o vidro. Então, ela vai ficar com excesso de elétrons e o vidro ficaria com excesso de prótons, de acordo com a nossa tabela aí. Segundo processo é o processo de eletrização por contato. Então, vamos supor que eu tenho 2 corpos, um está com excesso de elétrons e o outro está neutro. Um corpo, sempre lembrando, um corpo que está neutro não significa que ele não tem carga nenhuma, apenas que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então acontece o contato. O que é que vai acontecer? O corpo que estava com excesso de elétrons vai ceder elétrons para o outro corpo que estava neutro. E após o contato, ambos ficam com a mesma carga. Então, os elétrons livres em excesso migram para um outro corpo neutro. O mesmo processo acontece se o corpo estiver com excesso de prótons, né? Acontece o contato e ambos ficam com a mesma carga. Mesmo processo anterior. Ligação terra. Acho que todo mundo em casa, né, deve ter os seus equipamentos, ou não, né, alguém já pode ter tido uma experiência não muito boa de queimar um equipamento por falta de uma ligação terra. E uma coisa eu sei, todo mundo conhece a importância de ter essa ligação terra, mas como será que funciona? É para isso que eu estou aqui, né? Vamos entender agora como é que funciona a ligação terra. Então, imagine que você tem um corpo aqui, mostrado na figura, ele está com excesso de elétrons. E nós sabemos que quando há um contato com o corpo que está com excesso de prótons e elétrons, vai acontecer uma descarga elétrica, você pode tomar um choque. Né? Todo mundo já levou um choque uma vez na vida, né? Tem um microfone que desce, tá? Então, vamos colocar o nosso fiozinho terra. Aí, ó. Representado aí nessa figura. Bom, o que é que vai acontecer? O terra ele funciona como um neutro gigante, né, a Terra. Então o que é que vai acontecer? Os elétrons desse corpo vão descer pelo fio, né? Eles descem para a Terra e deixam o corpo neutro, evitando assim que você chegue a levar um choque ou danificar algum equipamento quando há uma grande descarga elétrica. Parecido acontece com o corpo que está com excesso de prótons. Só que aí acontece o fenômeno inverso. Nesse caso, é os elétrons que migram da Terra para o corpo, deixando assim o corpo eletricamente neutro, evitando também os choques e de haver grandes descargas, haver prejuízo ao equipamento.